Obrigado, pessoal. Boa noite, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos comigo. Jesus, obrigado. Obrigado por cada louvor entoado a Ti. Nós viemos aqui para adorar o Teu nome, Senhor. Nós viemos aqui para um encontro com o Senhor. O encontro onde o Senhor já estava nos esperando, no nosso jardim. O encontro de todos os dias, que reflete nesse encontro maior quando estamos todos juntos na Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco agora. Da mesma forma como aconteceu no meio dos louvores, fala conosco através da Tua palavra. Fala ao íntimo do nosso coração, desafia as nossas vidas, nos desafia individualmente, mas também como família, como igreja, a viver padrões e valores que agradam ao Senhor, a viver a vida de tal forma, Deus amado, que o Teu nome é glorificado, Senhor, por todos os lugares que o Senhor nos levar. Abençoa, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado mais uma vez o convite da igreja para estar aqui junto com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Só fazer um esqueminha aqui. Sempre é um privilégio compartilhar a palavra de Deus, em qualquer lugar, em qualquer tempo, não é verdade? Isso é muito bom, isso é muito bom. Rever alguns amigos é tão gostoso, né? Que bom estar aqui com você. Irmãos, é claro que você sabe disso, na nossa denominação, nós estamos nesse mês de setembro orando pela família e pregando sobre a família, pregando sobre como ter uma família que agrada a Deus. Nós temos feito isso nas igrejas onde nós somos pastores. Acredito que tenha acontecido aqui de alguma forma, apesar do momento que vocês estão vivendo de transição. Mas, sendo fiel ao que Deus colocou no nosso coração, eu quero compartilhar algo para a sua família, da palavra de Deus para a nossa família. Amém? Para você que não me conhece, eu sou casado há 22 anos. No ano que vem nós vamos fazer 23 anos de casados. Exatamente ali no mês de maio, dia 25, 23 anos de casados. Nós temos duas filhas, a Rebeca, com 20 anos, que vai se casar agora ao final do ano. E temos a Sofia, de 13 anos. E nós temos uma família que tem servido a Deus em todo o nosso tempo. Amém? A nossa família está dedicada a servir a Deus. Mas como a sua, a minha também, precisa de vez em quando ser ministrada através da palavra de Deus, para que a gente viva uma família que agrada a Deus. Para mim, família é isso, irmãos. Minha mensagem está aí? Ah lá, ok. Eu ia colocar a foto da minha família, mas eu ia estragar a foto, sabe, irmãos? As minhas meninas são lindas, mas eu sou um mal acabado, um feio para danar. Então eu falei, acho que é melhor não, vamos deixar quieto esse negócio, né? Mas ali, para mim, família é isso. Para mim, família é um lugar seguro e um lugar saudável. Sabe por quê? Quando você olha para a minha história, a maioria de vocês que não conhecem a minha história, eu não tive uma família. Eu nunca, na minha casa, foi um lugar seguro e muito menos saudável. E mesmo quando eu ainda não conhecia Jesus, porque eu vinha conhecer Jesus aos 19 anos, mesmo não conhecendo Jesus, eu tinha um pensamento comigo. Se um dia eu tiver uma família, eu quero que a minha família, o lugar da minha casa, a minha família, os membros da minha família, vivam num lugar onde é seguro, e um lugar saudável, onde a gente vive família de verdade. Para ser bem sincero, irmãos, antes de conhecer Jesus, nem casar eu queria, porque eu pensava assim, eu não vou poder ser o pai para os meus filhos e nem o marido que a minha esposa vai precisar. Então é melhor não casar, é melhor ficar solteiro. Mas depois que Jesus me encontrou, veio até a mim e mudou a minha história, então Ele reconstruiu a minha ideia de família e trouxe a minha esposa, que é a Cione, e a gente começou uma história linda, servindo a Deus, e estamos juntos todo esse tempo. Para mim, a família é o componente principal de uma nação. Principal. Quando você olha para o velho mundo, quando você olha para a história da humanidade, você vai ver que grandes potências deixaram de ser grandes potências, porque deixaram de valorizar a família. Quando você olha para a Europa, você vê grandes países que são poderosos, pensando no capitalismo, poderosos nos seus conceitos, mas deixaram de ser uma nação, deixaram de ser vamos dizer assim, um país. Por quê? Porque deixaram de viver padrões pensando em família. Deixaram de viver valores que são tão necessários para a família. Deixaram
de olhar para a família como de fato ela é e viver a família como de fato ela precisa ser. Padrões que estão estabelecidos na palavra de Deus e que nações antigas valorizavam, mas hoje deixaram de valorizar e deixaram de ser uma referência para o mundo. Quando um país deixa de valorizar padrões de família, valores morais, deixa de ser uma nação, passa a ser apenas um ajuntamento de algumas pessoas que vivem num determinado lugar, mas que vivem um conflito interno, uma implosão dos seus valores, daquilo que é como nação, e aí então estão rumando à decadência. Quando você olha para o Brasil, você vê isso nitidamente. Nós estamos caminhando para uma decadência dos valores da família ao qual nós conhecemos e foi estabelecida por Deus. As nossas próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, eles já são e os serão ainda mais bombardeados para deixar de viver a família como as Escrituras Sagradas ensinam o que é família. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Para mim, eu quero ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Bom, tem um texto, aliás, dois textos, um do apóstolo Paulo, um do apóstolo Pedro, que trabalham muito bem esse retrato da família à luz das Escrituras. Eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. Primeira leitura de Colossenses capítulo 3, do verso 18 ao verso 21. Ele diz bem assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame as suas mulheres, não as trate com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite os seus filhos, para que eles não se desanimem. Agora, o apóstolo Pedro, numa releitura do que o apóstolo está escrevendo, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossenses. Ele diz bem assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Deixa eu dar uma pausa aqui. Você sabe que eu sou pastor na igreja missionária Shalom, ali do centro. Sou pastor ali já faz 17 anos. Nós somos pastores ali, das nossas igrejas filhas. E uma família que se batizou agora, no último batismo nosso, trouxe assim uma comoção muito grande para nós que conhecemos os detalhes da família. O rapaz que se batizou chama Gustavo. Gustavo é filho de uma das famílias mais antigas da nossa igreja. E quando eu vim a Cristo e cuidava dos adolescentes, eu e a Sione, Gustavo estava lá. Mas quando ele chegou à sua idade da juventude, ele abandonou a Cristo e foi andar muito longe de Jesus. Ele conheceu uma moça, então eles começaram a morar juntos. E morando juntos, a sua família sempre os convidando, e um dia eles foram num encontro de casais na igreja. O Gustavo arredio, mas ela bem aberta ao evangelho naquele momento e aceitou Jesus. Ela começou a fazer o curso de verdades básicas, e quando chegou o momento do batismo, ela entrou em crise. Porque ela queria seguir o caminho, mas o Gustavo não queria. Ela queria se batizar, mas o Gustavo não queria saber de nada daquilo. Ele dizia que o evangelho, que esse negócio de crente, que esse negócio de religião não era para ele. E então ela veio falar com um dos nossos pastores, no caso a pastora Marinês, que é a esposa do pastor Sandro. E ela orientou da seguinte maneira, usou exatamente esse texto: pelo seu proceder, pela sua vida, Gustavo vai ser ganho para Jesus. Então eles resolveram acertar a vida. Então o Gustavo topou vir fazer um encontro, um curso de noivos. E aí nós começamos a ministrar sobre casamento para eles à luz da Escritura. Gustavo começou a se aproximar aos pouquinhos. E olhando o exemplo da sua esposa, ele foi entregando o coração. Entrou no curso de verdades básicas, só para fazer o gosto da esposa. Mas Deus foi ganhando o coração daquele rapaz. Foi trazendo à memória aquilo que ele escutou quando era uma criança e quando era um adolescente. Resultado? Há um mês atrás, mais ou menos, o Gustavo e a esposa vieram às águas na nossa igreja. E foi uma linda celebração. Por isso eu quero dar uma palavra para as mulheres aqui que têm os seus esposos, os seus cônjuges, longe de Cristo. Não é a converseira, não é o blá blá blá, não é falar demais, mas é o teu joelho no chão e o teu proceder que vai levar seu marido a Jesus. Bom,
Continuando, verso 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio das suas mulheres, trate-nas com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuem o mal com o mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Queria que você pensasse um pouco na sua família, fazendo uma avaliação de 1 a 10. Qual é a nota que você dá para a sua família hoje? Para o seu casamento? Se você tem filhos, para a sua casa. Qual é a nota? Guarde no seu coração. Não conte para ninguém, tá bom? Guarde aí para você. Não precisa falar. Mas qual é a nota que você dá para a sua casa? Para a sua família? Qual é a nota? Segundo muitos estudiosos sobre comportamento, e principalmente sobre família, se você deu menos que 6, tua família corre grande perigo. Grande perigo. Grande perigo. E eu quero, junto, à luz desses textos, avaliar algumas coisas que são imprescindíveis, são importantes demais para que a nossa família seja um lugar seguro, saudável e que glorifique a Deus. Acompanhe comigo, por favor. Não, antes disso, perdão, irmãos, antes disso. Algum tempo atrás, mais ou menos talvez uns 20 anos atrás, eu conversei com um pastor, eu achei muito interessante, que ele disse bem assim, que ele estava preocupado porque a igreja dele estava passando um momento de crise. Um momento muito duro, aonde parecia que Deus não estava mais agindo, que na verdade a igreja tinha parado de crescer e vivia assim um momento muito esquisito. E então ele começou a orar, um pastor aqui de Londrina. Ele começou a orar a Deus, ele começou a buscar a Deus, tentando entender o que estava acontecendo. Até dizendo assim, Deus, se eu sou errado, se eu estou errado aqui neste lugar, se eu sou uma pedra, se eu estou atrapalhando, Deus, então me tire daqui, mas o que tem de errado com a minha igreja? E depois de um bom tempo de jejum, um bom tempo de oração, orando insistentemente por vários e vários dias, Deus então revelou a ele algumas coisas. E eu quero citar algumas que Deus revelou a ele. Deus mostrou o seguinte a ele: fulano bate na esposa. Sabe por que tua igreja não cresce mais? Sabe por que tua igreja está passando um momento muito difícil? Porque fulano bate na esposa. Sabe, pastor? Fulano está traindo o seu cônjuge. E isso está acontecendo dentro da sua igreja. Sabe o que mais, pastor? Lá na tua igreja, as famílias não trabalham mais a disciplina com os filhos. Nas casas não se ensina mais, não se cultiva mais a vida espiritual. Sabe o que mais, pastor? Os membros da sua igreja, eles estão andando em desobediência à ordem de Deus, eles estão andando em desobediência aos padrões divinos. Sabe o que mais, pastor? Dentro das famílias, existe briga constantemente entre os membros da família. E é por isso, pastor, que a tua igreja está desta forma. Irmãos, isso é um fato verídico, aconteceu há 20 anos atrás. Sabe o que mais? Pastor, Deus falou para ele: pastor, tem algumas pessoas da sua igreja que parecem crentes, mas pastor, eles não são. Eles têm um mau testemunho lá fora. E eu estou permitindo que algumas coisas aconteçam para que essa igreja acorde. Isso aconteceu na minha igreja. Isso aqui é o relato do meu pastor, 20 anos atrás, Gessé Murphy. Esse é o relato dele, orando pela igreja missionária Shalom. E Deus revelou exatamente a ele essas coisas que eu estou revelando a você agora. E quando eu escuto essas mesmas palavras, agora da minha boca, é como se eu sentisse um arrepio por dentro. Porque há 20 anos atrás, eu já fazia parte daquela igreja. E eu estava não nesse contexto, que eu não batia na minha esposa, nem traía ela, e ainda não tinha filhos, mas eu fazia parte desse contexto, de uma igreja que precisava de um avivamento. A igreja do Senhor Jesus, eu não estou dizendo desta, eu estou dizendo a igreja do Senhor Jesus, precisa de um avivamento nas famílias, irmãos. Nós estamos vivendo uma decadência dentro das nossas próprias igrejas.
Nós não nos posicionamos mais em cima da palavra de Deus, dizendo, eu sou contra algumas coisas e me posiciono abertamente, porque a palavra de Deus diz assim. Os nossos filhos, eles mandam na gente. Eles são bombardeados lá fora constantemente pela internet, pelos seus amigos, pela mídia, e chegam dentro das nossas casas. Eu e você que somos pais, não fazemos nada. Não ensinamos a palavra de Deus, não oramos com eles, não acompanhamos, não estamos ao lado deles. Estamos permitindo que os nossos filhos, adolescentes e jovens, o futuro da nossa nação e muito mais o futuro da nossa igreja, caminhem longe de Cristo, debaixo dos nossos olhos. Eu sou pai, irmãos. Minha esposa está aqui, ela é testemunha. Eu e ela, nós criamos nossos filhos na disciplina do Senhor. E os danados de vez em quando dão umas escapulidas. E a gente tem que ir lá, oxe, vem cá menina, onde você vai? Não, pai, sabe o que é? Não, pai sabe o que é nada. Aqui é assim, a regra é essa. Pai, o senhor é chato, não tem problema. Pega a senha e entra na fila. Eu vou continuar sendo chato com você. Sabe por quê, filho? Porque a palavra de Deus diz que Deus me deu o privilégio de ser seu pai e de guiar você no caminho certo. Quando você for adulta, se você escolher se desviar, é uma escolha tua, não por minha negligência. Nossas famílias precisam de algumas posturas, e isso nós temos trabalhado dentro da minha casa. Então eu quero compartilhar um pouco do que acontece dentro do meu lar, baseado na palavra de Deus, para nos incentivar nessa noite a viver um padrão que agrada a Deus. O primeiro princípio necessário para ter uma família saudável de verdade é ser um cristão de verdade. Se eu e você queremos viver uma família que seja saudável e segura, não para nós, não só para os nossos filhos, mas para todos, é sermos cristãos de verdade. É conhecer o padrão divino, é viver um cristianismo de verdade dentro de nós, é estabelecer um cristianismo, é viver um cristianismo de transformação dentro de nós. Nós sermos o porta-voz da palavra de Deus, a palavra de Deus nos transformar em novas pessoas, eu e você sermos novas criaturas, eu e você rompemos com o pecado, eu e você vivemos uma entrega verdadeira e genuína todos os dias a Cristo. As nossas famílias dependem disso, irmãos. Se eu e você queremos viver uma família de verdade, dentro dos padrões divinos, eu e você temos que encarar essa realidade. Será que eu e você temos vivido um cristianismo de verdade? Somos crentes de verdade? Fomos lavados de verdade no sangue do Cordeiro? Ou é só fachada? Eu digo isso para mim também. De vez em quando eu acordo de manhã, parece que o velho homem quer pular para fora. E quando eu falo do velho homem é que eu sou alguém assim muito irritado, iracundo às vezes, né? Já tem a cara feia, aí você às vezes fica meio iracundo. E às vezes eu acordo de manhã e eu tenho que olhar no espelho e falar, sai em nome de Jesus, porque você é uma nova criatura. Porque senão, irmãos, eu quero viver o velho homem. E aí eu quero sair brigando com todo mundo, reclamando de todo mundo. Desculpa os amantes de cachorro, mas dando um chute nos meus cachorrinhos, que vem me receber de manhã com tanta alegria, e já está dizendo, sai fora, sai, sai. Não. Você entende o que eu estou dizendo? Por favor. É mais do que algumas expressões, é mais do que algumas palavras bonitas, é mais do que vir à igreja aos domingos, ou frequentar um grupo pequeno numa casa, é mais do que isso. Ser cristão de verdade é um encontro verdadeiro com Cristo, de transformação. Eu estava caminhando numa direção, e a partir daquele encontro eu caminho numa outra direção. Não é se tornar santo da noite para o dia, porque isso não é cristianismo, mas é estar engajado num processo com Deus, onde eu sou transformado de dia em dia, e hoje eu sou uma melhor pessoa do que ontem. Sabe por quê? Não porque eu, pelos meus esforços, mas porque Cristo vive em mim, e me leva a viver uma nova pessoa a cada dia. O teu cônjuge precisa disso, os teus filhos, eles precisam, as pessoas da tua casa precisam olhar umas para as outras, e a despeito das suas limitações, dos seus pecados, das suas pisadas na bola,
saber que do outro lado, que eu convivo com alguém, que eu durmo na mesma cama com alguém, que eu sento à mesa todos os dias, que eu convivo no mesmo lar, ando no mesmo carro. Ali existem pessoas que são lavadas pelo sangue do Cordeiro e crentes de verdade, e não pessoas que usam máscaras. Por que isso é importante? Porque a família é um projeto de Deus. Foi Deus que pensou nisso. Você conhece um texto, lá na nossa igreja, uma das minhas funções é dar o curso de noivos. E o primeiro texto que a gente trabalha, são 6 encontros, o primeiro texto, a primeira temática, o primeiro princípio que nós ensinamos aos futuros casais é que a família é um projeto de Deus, baseado em Gênesis. O texto está ali no telão, na nossa tela. Gênesis capítulo 2. Diz bem assim: todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e que lhe correspondesse. Se você conhece o texto, a narrativa, você sabe que ali já tinha acontecido a criação. E aí então Adão estava dando nome aos animais, porque Deus deu essa ordem a ele. E aí o que aconteceu? Olhando para todos que estavam ali, Adão não encontrou ninguém que correspondesse a ele. Ninguém. E aí então o Senhor Deus fez aquele homem, o Adão, cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e trouxe a ele. E disse então o homem, Adão, dizendo: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem, e a sua mulher viviam nus e não se envergonhavam disso, não sentiam vergonha. Está aqui o padrão, que é a família. Eu gosto muito dessa narrativa do texto. Deus tirou a mulher do dedão do pé do Adão? Não. Deus tirou a mulher de um fio de cabelo do Adão? Da orelha, do nariz? Não, tirou da onde? Da costela. Onde fica a costela? Aqui, ó, do lado. Por isso, a mulher, ela é companheira, ela está ao lado. Eu sei que eu li um texto um pouquinho antes, onde a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Eu sei, muitas vezes isso é interpretado de forma errada. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Mas o que eu quero dizer para você, homem, é que se Deus tirou a mulher da sua costela e te deu essa costelinha maravilhosa que você tem para estar ao teu lado todos os dias, Aquela costelinha que encosta em você à noite, que está junto com você, que faz um carinho, que faz um chamego, ou de vez em quando puxa a sua orelha, Não é laricia, irmãos? É melhor parar por aqui, Mas enfim, é aquela costelinha para você honrar, para estar ao teu lado. Na verdade é um presente. É um presente. Eu aprendi que a esposa que Deus nos dá é um presente, que deve ser valorizado com muito carinho. Esse é o padrão da família. Para viver esse padrão, eu e você temos que ser cristãos de verdade. Cristãos de verdade. É mais ou menos aquilo que Jesus disse para Nicodemos, lá no Evangelho de João, onde ele diz bem assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Viver uma família de verdade é ser uma nova criatura todos os dias. E eu aceitei Jesus em 93, irmãos. Nunca mais fui a mesma pessoa. Um dia, se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão conhecer a minha história. A minha esposa aceitou Jesus em 89. Nunca mais ela foi a mesma pessoa. Nós nunca mais olhamos para trás. Nós não somos perfeitos, mas nós somos crentes de verdade. É bem possível que se você andar comigo, você vai encontrar um monte de defeito. É verdade, eu não sou perfeito. Eu sou um homem cheio de defeitos, mas eu sou um crente de verdade. Eu ando com Jesus todos os dias. Eu honro Jesus com os meus atos. Eu vivo o evangelho de verdade. Eu não abro mão disso. Estou disposto, estou comprometido a dar a minha vida pelo evangelho. Não porque eu sou um pregador. Não, eu não nasci pregador, não nasci pastor. Eu me tornei pastor no ano de 2000. Antes disso eu já andava com Jesus. Porque eu descobri que esse é um caminho sem volta. E mais, eu descobri que se um dia eu quisesse uma família que fosse um lugar seguro e saudável, eu precisava ser um crente de verdade. Segundo princípio
para ter uma família segura e saudável, saudável e segura, é que você seja cheio do Espírito Santo. Me perdoe por estar bebendo água, irmãos, mas não estou gripado, mas a minha garganta está raspando. Eu ando falando demais, falando mais que o homem da cobra. Aí a garganta começou a falhar hoje de manhã. Ser cheio do Espírito Santo. Para mim, sem o Espírito Santo é igual carro sem motor. Não serve para nada. Para mim, um cristão sem o Espírito Santo não é nada. E se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, a Bíblia diz que você é templo, morada do Espírito Santo. Já pensou nisso? Alguém tão limitado, tão frágil como você, agora você é morada de Deus. No Velho Testamento, o Espírito Santo, a presença de Deus estava no altar. E apenas o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. E ele entrava amarrado por uma corda no seu pé, no seu tornozelo, porque se ele tivesse em pecado, ele ia morrer lá na presença de Deus. E aí então as pessoas iam puxar ele para fora. Hoje no Novo Testamento, é verdade isso, você pode ver lá. Alguns sacerdotes, eles tinham um sininho nas pernas. Eu acho muito interessante isso, porque eles entravam lá e começavam a dançar. Enquanto o sininho estava batendo, quer dizer que o sacerdote estava vivo. Se o sininho parasse, você já sabe, né? Puxa a cordinha para fora. O sacerdote estava em pecado. Sabe que hoje, a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, o véu foi rasgado. E a presença do Espírito Santo, que veio lá no Pentecostes, lá em Atos, o próprio Jesus diz, é necessário que eu vá para que o Pai envie o outro. O outro quem? O Espírito Santo. Ele agora faz morada em você. Você é o templo. Por isso, amarra sininho no pé e sai dançando. Sabe por quê? Porque a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, irmãos. Como viver sem o Espírito Santo? Tem um texto do apóstolo Paulo, lá em Efésios, que eu gosto demais. Ele diz o seguinte: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem. Mas o que ele diz lá? Vamos juntos? Mas deixem-se. Eu sei que quando a gente olha para cá, a gente já pensa na cachaça, né? Ah lá, o irmão está tomando, tá bebendo. Se você olhar o texto profundamente no grego, você vai entender que lá não está dizendo só da bebida. Usa essa linguagem, sabe por quê? Porque a bebida tirava a pessoa da onde? De si. É claro, eu não estou fazendo apologia à bebida, eu não estou dizendo para você sair daqui e tomar um chopp, eu não estou dizendo isso, irmãos. O que eu estou dizendo hoje, é que esse texto, se fosse escrito hoje, o apóstolo Paulo estava dizendo: não se embriague com a bebida, não se embriague com as redes sociais, não se embriague com o poder, não é isso? Não se embriague com tantas coisas que te levam ao quê? A fora de si, a perder o rumo, a perder os padrões, a perder os valores. Hoje não é mais só a bebida que te leva à libertinagem, mas existem muitas e muitas famílias que ao invés de estarem caminhando juntos, estão mais interessadas nas redes sociais, estão viciadas em situações que estão levando os membros daquela família à libertinagem, a um afastar de Deus constantemente. A tônica forte ali do apóstolo Paulo é o quê? Encham-se do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece? Existe amor na família. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, não é a nossa vontade que domina, mas é o Espírito Santo que nos domina. É Ele que nos leva a viver um padrão divino de família, a qual agrada a Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós dizemos não ao pecado. Nós rompemos com alguns valores que não agradam a Deus, e nos esforçamos e nos comprometemos com aquilo que agrada a Deus de fato, que já está registrado na palavra de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós valorizamos a família que Deus nos deu. E não saímos aí largando os nossos cônjuges por qualquer coisa, ou abandonando os nossos filhos à sorte deles. Não, nós lutamos por eles, nós lutamos pela família, nós lutamos pelos valores morais e éticos que estão escritos na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que vive em nós nos capacita a entender, a viver isso. Eu acho muito interessante, e eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho tanto domínio do assunto, e nem quero ter também. Meu papel, né, na questão política é orar e me posicionar contra tudo que vai contra a família e contra a palavra de Deus.
Vou me posicionar sempre. E se um dia eu tivesse que ser preso, não tem problema. Vou até o fim. Mas eu não faço apologia política a ninguém, a nenhum político. Mas eu acho muito interessante, no meio desse processo político que nós estamos vivendo, e talvez nós nunca vivemos um momento assim, talvez, né, lá atrás, talvez 3 décadas atrás, a gente viveu assim, um processo político tão difícil, tão brigado, vamos dizer assim, né? Lá na época do Collor e do Lula, né, talvez sua segunda tentativa para ser presidente. Então houve assim uma grande, né, polarização. Não sei se a palavra certa é polarização, mas uma briga da direita e da esquerda. Hoje nós estamos vivendo isso de novo. E eu acho muito interessante como muitas vezes a gente se posiciona por algumas pessoas que são contra os valores bíblicos, contra a família. Está errado, irmãos. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente luta por aquilo que Deus planejou desde o começo e deixou registrado na sua palavra, o padrão da família. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece? Paz reina no meu coração. Eu não ando mais atribulado. Eu acho muito interessante isso porque eu andei sem Jesus por 19 anos. E uma das coisas que mais faltavam na minha vida era paz. Não tinha paz. Eu vim de um lar sem paz. Eu entrei numa vida sem paz. Eu vivi uma vida sem paz. E aí então quando eu encontrei Jesus, quando eu fui encontrado por Jesus, comecei a andar com Ele, comecei a descobrir uma paz que o mundo não dá, como o mesmo Jesus disse, mas que Ele pode dar, eu não entendi aquilo. Como viver essa paz? Como falar dessa paz? Como experimentar disso? Mas aí você vai andando com Jesus e você vai conhecendo isso. E você sabe do que eu estou dizendo. Você está aqui já há algum tempo na igreja. Essa paz é tão fundamental dentro das nossas casas. Eu não estou dizendo que nos nossos lares não vai ter discórdia ou alguma outra briga. Mas mesmo quando há discórdia ou uma briga, a paz ainda impera. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vive em nós. E mesmo que eu discorde do meu cônjuge, eu nunca vou feri-lo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vive em mim. E quando essa paz reina, essa paz interior reina, sabe o que acontece? É o que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Efésios capítulo 5, verso 19, lá no slide 14. Ele diz bem assim: anime-se uns aos outros. Pode colocar o texto, por favor? Ele diz assim: anime-se uns aos outros. Com o quê? Coloca o texto. Consegue pôr o texto aí? Aperta mais uma vez que entra o texto. Vai lá, comigo. Entrou? Não entrou. Tá bom, não tem problema não. Viu, Laércio? Não, entrou. Não é só com você, viu, Laércio? Comigo também. Isso acontece nas melhores famílias, cara. Fica tranquilo, relaxa. Mas o texto vem assim, ó: anime-se uns aos outros, sabe com o quê? Com salmos, com hinos, com canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Cara, em casa, a gente é meio doido às vezes. Eu sou meio doido às vezes. Às vezes quando eu acordo assim meio irritado, para vencer essa irritação, eu começo a cantar. E cantar não é comigo, né? Uma voz feia para danar dessa, né? Aí eu começo a cantar, e aí eu vou cantando. E a Sofia, minha filha mais nova, puxou para a mãe dela, bem irritadinha. Ah lá o texto, aleluia, glória a Deus, funcionou. Deus é bom, todo tempo Deus é bom, viu? E aí eu começo a cantar na orelha dela, e ela é bem irritadinha também, puxou para a mãe, né? Porque eu, bem irritada, ô menina irritada. E aí eu começo a cantar na orelha dela, meu Deus, aí vira uma bagunça dentro de casa. Isso 7 horas da manhã, 6 e pouquinho da manhã, e a gente começa a cantar, e sai cantando. E aí aquela conversa: pai, o senhor é desafinado, pai, para de cantar, pelo amor de Deus. Não, vamos cantar, filho, vamos bagunçar. Sabe, vamos celebrar. Segunda coisa, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente é grato. Gratidão, irmãos. Uma das coisas que mais faltam na família é gratidão. Pelas pequenas coisas. Por um café, por uma camisa, pelo um trabalho, por estar lá. Por apenas estar lá. E eu sou um grande falho nessa área, porque eu preciso me policiar em ser grato, em todo instante.
E às vezes eu saio de casa e vou para a igreja e pensando assim, puxa, eu preciso encontrar pelo menos umas 2 ou 3 pessoas para agradecer. E às vezes eu esqueço, aí depois eu mando uma mensagem, ô fulano, obrigado lá porque você fez isso comigo, foi tão bom. Mas às vezes eu esqueço de fazer isso em casa. É aquele negócio, né? Santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro espeta de pau. Você agradece todo mundo, mas não agradece em casa. Não agradece um filho, não agradece o cônjuge, não agradece. Vida. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, isso flui naturalmente de nós. O apóstolo Paulo está dizendo isso lá no verso 20. Em nome de Jesus, agradeça a Deus por todas as coisas. Faz quanto tempo que você não agradece pelo cônjuge que Deus te deu? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você não olha nos olhos do teu cônjuge e diz bem assim, obrigado. Nos olhos dos teus filhos e dizer assim, muito obrigado. Nos olhos dos teus pais e dizer assim, muito obrigado. É melhor você fazer isso agora. Porque no dia que ele estiver no caixão, não adianta você ir lá gritando e agradecer. Não adianta. Terceiro, ambiente de respeito. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, ambiente de respeito. A gente tem respeito um pelo outro. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vive em nós. Então eu não vou falar nada que ofenda o outro. E se eu falar rapidamente, eu preciso pedir perdão. O Espírito Santo nos leva a isso. Quando a gente anda no Espírito, a gente não satisfaz os desejos da carne, mas do Espírito. E um dos frutos do Espírito é qual? É amor, é amabilidade, é bondade. E muitas vezes não é isso que acontece dentro dos nossos lares. Nós nos ofendemos, nós nos machucamos, nós nos degladiamos, nós saímos no tapa, na porrada um com o outro, verbalmente ou fisicamente, quando na verdade os nossos lares deveriam estar recheados de amor, de compaixão, de bondade, de respeito. Eu sei que isso não acontece na sua casa. Eu digo, vocês saírem no tapa, brigar. Eu sei que lá o que acontece é um ambiente de respeito. Se acontece, irmãos, continue. Mas se isso não acontece, talvez é melhor você julgar o teu cristianismo, julgar a tua fé. Será que você já não está longe de Cristo há muito tempo? Será que o pecado, será que os frutos da carne não estão dominando você, quando na verdade você deveria ser dominado pelo Espírito Santo, para viver os frutos do Espírito? E o respeito se encaixa muito bem aqui. Respeito está ligado à submissão. E aí vem um outro texto do apóstolo Paulo agora em Gálatas. Ele diz bem assim, já não sou eu quem vive, mas quem vive? Cristo. Olha lá o texto. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, eu sou cheio do Espírito. Quando Cristo vive em mim, a paz não reina só em mim, mas através de mim. Quando Cristo vive em mim, a gente tem um ambiente de gratidão dentro do nosso lar. Quando Cristo vive em mim, a gente vive um ambiente de respeito. Terceiro princípio, ser obediente ao padrão de Deus. Pensou na mistura que já nós estamos fazendo aqui? A gente está fazendo uma mistureba tão poderosa aqui, preste atenção. Primeiro, você é um crente de verdade. Segundo, você está cheio do Espírito. E agora você é o quê? Obediente ao padrão. Existe um padrão, gente. E Deus, Ele é zeloso por esse padrão. Não vamos nos enganar. Deus é zeloso pelas coisas dele. É zeloso. Já assistiu aquele... É um filme, é claro que filme nunca retrata o que a Bíblia está dizendo. Mas ontem à noite eu estava assistindo aquele filme do Êxodo, Heróis e não sei o que lá. É uma retratação, um filme novo, né, lá de Moisés. Não é novo, já é alguma coisa antiga, mas é uma refilmagem de Moisés no Egito, e quando sai, né, liberta o povo. Aí Moisés, ele está escrevendo as tábuas da lei. Aquilo me impactou muito ontem à noite. E Moisés estava escrevendo a tábua da lei. E Deus, na figura de um menino, fala para Moisés bem assim, eu sei que tem muita coisa que você faz, que eu mando você fazer, mas você não concorda, mas ainda assim você me obedece. Eu gosto disso. Eu sei que você não concorda,
mas você é obediente, eu gosto disso. Agora você está escrevendo essas leis. E eu sei que algumas dessas leis você não concorda. Mas eu gostaria de saber se você concorda com o seguinte fato: amanhã você não estará mais aqui, mas essa tábua, essas leis estarão. E aí Moisés para de escrever e fica olhando para Deus. Aí Deus pergunta assim para ele: se você concorda com essa verdade, que todo mundo vai passar, mas a tábua da lei vai continuar, continue escrevendo, Moisés. E Moisés continua escrevendo. Sabe o que significa isso, irmãos? O padrão está aqui. O padrão para a nossa família está aqui. Podem inventar qualquer cartilha dos infernos, mas o padrão está aqui. É a nossa escolha. Qual cartilha você vai seguir, pelo amor de Deus? Porque a cartilha está aqui, irmãos. Ser um cristão de verdade é isso, é ser obediente a esse padrão. E agora vamos entrar naquele detalhe das mulheres e dos maridos. Fica tranquilo, meninas. Eu sou um grande defensor das mulheres. Lá na nossa igreja, no curso de noivos, eu sempre falo para as meninas, começa lá, né, curso de noivos, lá 3 ou 4 casais, ou um casal, como agora eu estou terminando com um casal apenas. Aí você lê esse texto, ela já se dá aquela cutucada na cadeira, né? Faz assim, faz assado, ou levanta a sobrancelha, coça o nariz, né? Eu sei que algumas coisas são mal interpretadas. Vamos entender um pouquinho, não vamos aprofundar porque nós não temos assim tanto tempo. Mas vamos entender um pouquinho sobre esse padrão da família. Deus diz bem assim, através do apóstolo: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Stop. O que é sujeição aqui, irmãos? É o marido pisar na mulher? Sim. Agora quem manda é eu. Você é uma escrava. Vai lá, escrava. Faz isso. Porque aqui quem manda é eu. Não. O marido que fizer isso é um burro. Por que é um burro? Porque a mulher foi tirada da onde? Da costela. Não foi do pé, foi da costela. Por que da costela? Para estar ao lado. Tem um livro secular, né? Não é um livro cristão, mas é um livro que conta uma história muito bonita, que fala sobre o búfalo e a borboleta. Conhece esse livro? Já ouviram falar? O búfalo e a borboleta. É uma história romântica, né, da junção dessas duas forças e o valor de cada uma delas. E o autor do livro trabalha o seguinte, que as mulheres são borboletas. Elas são o quê? Sensíveis. O búfalo é aquele monstro, né? Aquele negócio duro. Ele não muda de lugar. Tem alguns búfalos que até babam, né? Fica aquela gosma caindo. O búfalo lá, ele não pisca. O mosquito pica ele, ele não sente nada. Ele tem uma casca grossa. Ele tem. E a mulher? Mulher borboleta. Bate um ventinho, leva a borboleta para onde ela quer, né? Mas a mulher é graciosa, é aquela coisa bela, formosa, é lindo demais. A mulher tem aquela questão da metamorfose, né? Eu não estou dizendo que você é uma metamorfose ambulante, por favor. Mas a metamorfose que eu estou dizendo é que é uma transformação. Ainda hoje eu falava para aquela noiva que vai se casar daqui uns dias, né? Eu dizia bem assim para o noivo, na verdade. Eu falei assim, Júnior, que é o noivo, eu falei assim, rapaz, quanto mais madura, mais experiente a mulher vai ficando, mais linda ela fica. Você precisa cultivar esses olhos. Eu sei que muitas vezes, humanamente falando, a gente quer olhar para a mulher e lembrar daquela mulher lá da nossa juventude, tão novinha e tudo certinho. Mas quando a gente olha da forma certa, dentro do padrão divino, as rugas, algumas transformações que são decorrentes da idade e da nossa história, vão valorizar a nossa união lá na frente. E eu digo sem sombra de dúvidas, minha esposa está aqui. É melhor não falar, né? Mas assim, vamos deixar quieto, né, irmãos? Eu estou falando demais, né? Vocês me desculpem. Às vezes a gente se empolga para falar dessas coisas de família. Mas o que eu quero dizer, que essa é a grande diferença, agora pensando nessa questão da sujeição da esposa, é como é a relação de Cristo com a sua igreja. A sujeição não é por obrigação, é por amor. Por amor. É o teu papel ser auxiliadora do teu marido. O teu marido precisa de você.
Ele não vai ser o homem, ele não vai ser o líder, ele não vai ser o pai, ele não tem condições de ser o marido que você quer, sem que você seja atuante na vida dele. Eu não sou a pessoa que eu sou sem a minha esposa. Não. De maneira nenhuma. Eu não chegaria aqui onde eu estou na tua frente sem a parceria dela. Porque quando a mulher, ela entende o seu papel, que o seu papel é crucial numa família, sendo que parceira do seu marido, na construção dele de uma família, ela constrói o seu homem. Na verdade, uma frase que é muito popular, é só redundância que eu vou dizer, por trás de um grande homem existe uma mulher ainda maior. Agora, qual é o papel do marido? As mulheres acham que é difícil ser sujeita ao marido, né? Agora, qual é o papel do marido? Vamos lá? O papel diz bem assim lá no verso 25: maridos, búfalos, seus insensíveis, seus casca-grossa, seus babão. Bom, não diz nada disso, só diz maridos. Todo esse acréscimo é meu. Ame suas mulheres assim como quem? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e culpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Qual é o papel do marido, irmãos? Como a gente ama a esposa? Como Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Quem está disposto a morrer pela sua esposa aqui? Só um? Dois? Jesus amado. Cadê os homens dessa igreja? Vamos morrer pelas nossas mulheres? Oxe, é o nosso papel, é? A ideia aqui, a linguagem simbólica de morrer pelas nossas esposas, é de fazer aquilo que está dentro, né? Como a gente brinca lá na igreja, nem que a gente morra, mas a gente vai até o fim no nosso papel de marido, de líder, de companheiro, de parceiro. Para mim, o meu papel como marido, e eu aprendi isso com o pastor Clevenger, eu sou um guarda-chuva. Sabia? Eu sou um guarda-chuva. Eu sou um guarda-chuva aberto. Debaixo do meu guarda-chuva, que sou eu, está a Sione, a Rebeca e a Sofia. Eu preciso ser um guarda-chuva constante. Sendo um guarda-chuva, eu vou protegê-las. Meu papel é esse. Ser um guarda-chuva, protegendo elas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, como pai, como marido, como namorado da minha esposa, como o primeiro namorado das minhas filhas, numa figura positiva, sendo o primeiro figura de homem na vida delas, no sentido de ser parceiro, de amigo. Esse é o meu papel. Eu não abro mão disso. Filhos, obedeçam seus pais assim como no Senhor. Entendeu o padrão? Eu achei interessante uma história que, depois de um acampamento lindo, maravilhoso, que muitos casais foram, o casal se converteu, foi lindo. E então, passado algum tempo, a esposa chegou na igreja e falou assim: pastor, eu não aguento mais, eu vou separar desse marido. O que aconteceu, minha filha? Vocês foram no acampamento, renovaram os seus votos, não foi bom? Foi maravilhoso o acampamento, pastor, mas eu não aguento mais. Aí o pastor perguntou: o que acontece? E então ela começou a relatar: pastor, depois desse acampamento, ficou horrível lá em casa. O meu marido, esse homem, ele chega em casa, ele deita no sofá e começa a dizer de lá: traz a água, traz meu chinelo, traz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ele não faz mais nada, pastor. Ele fica no sofá só pedindo as coisas. Acho que isso não acontece lá na sua casa, né? Acho que não, né, irmãos? Lá não acontece isso, né, irmãs? Acho que não, né? E aí então, ela disse que um dia se encheu de toda aquela conversa e foi lá e disse assim: ó, o que está acontecendo? Eu vou falar com o pastor, aqui tá errado esse negócio. E aí ele disse que levantou, olhou bem para ela e disse bem assim: mulher, uma voz assim de búfalo, mulher, preste bem atenção no que eu vou dizer, e eu direi só uma vez. Nós aprendemos lá no acampamento que as mulheres eram submissas a seus maridos. Então aqui nessa casa nós somos fiéis à palavra de Deus. Aqui eu mando, você obedece. Piadinha ruim, né?
Mas pode dar risada. Se a piada não é boa, a gente dá risada do contador de piada, né? Aliás, quero dizer que aqui nesse recinto existe uma menina que ela é comediante de primeira. Veio de São Paulo, uma família de comediantes. Se você quer escutar uma boa piada, procure a Valéria. Ela tem um repertório lindo. Se um dia vocês fizerem aqui um encontro cômico cristão, ela terá um repertório. Ela disse que agora que veio de São Paulo, ela trouxe novas piadas. E no momento certo ela disse que vai contar para mim. Irmãos, eu estou falando demais, está passando do horário. Por favor, me dê mais 5 minutinhos, eu termino a mensagem. Quinto princípio, comunicação. Comunicação. Já dizia o grande profeta, o profeta antigo Chacrinha, quem não comunica se estrumbica. Comunicação é tudo na família, não é? Não é isso? Olha o que o texto diz lá do apóstolo Pedro. Se vocês quiserem uma vida feliz, mantenham domínio sobre quem? Sobre a língua. E guarde os seus lábios de dizerem mentiras. Dentro de um lar tem que ter comunicação, irmãos. Isso é saudável. Tinha um casal casado já há vários anos. Talvez, se não me engano, uns 20 anos. E no começo do casamento eles conversavam muito, mas a história foi indo, eles deixaram de se comunicar. E pararam de conversar. E aí, então o marido um dia leu uma frase, ou escutou algo no rádio, que incomodou ele falou, poxa vida, na nossa casa a gente não conversa mais, eu não converso mais com a minha esposa, eu preciso mudar isso. Então ele decidiu mudar e falou, vou voltar a me comunicar com a minha esposa. E ele criou um plano na cabeça dele. Ele pegou, planejou uma viagem só para o casal, de carro, e ele pensou assim, uma viagem longa, na viagem eu vou encontrar um meio e a gente vai voltar a conversar. Porque a conversa na casa era bem assim, você pagou a conta, você fez isso, você fez aquilo e mais nada. Conversa de elevador, vamos dizer assim. Bom, saíram para a viagem, planejou tudo, e aí o marido, dirigindo o carro, ele ficava observando, puxa vida, eu preciso de um gancho, eu preciso de alguma coisa para me pegar para puxar a conversa com ela. E já ia assim mais de 1 hora, os dois dirigindo no carro, só escutando música e nada de conversar. Aí de repente lá longe assim, do lado esquerdo, ele viu 2 burros no pasto, 2 mulas no pasto. E longe assim ele apontou, falou, olha. E a mulher, sim? Olha lá aqueles 2 burros, sim? Parentes seus? Ele perguntou para a mulher. Aí a mulher disse que virou para ele e falou, sim, claro, parentes meus. É, da parte do meu marido. 2 perguntas para você avaliar a comunicação na sua casa. Lá na sua casa você conversa sobre coisas espirituais. Um dos encontros mais gostosos da minha semana é o meu grupo pequeno na minha casa. Sabe por quê? Porque lá nós nos reunimos para conversar das coisas de Deus. E minha família se reúne junto. É claro que nós agregamos outras pessoas, nós somos um grupo de quase 18 pessoas. Tem várias pessoas que se tornaram nossa família. Mas como é prazeroso ver as minhas filhas, meu futuro genro, eu e a Sione, juntos ali, vivendo o evangelho juntos. Mas como também é gostoso, irmãos, quando eu vou buscar minha filha mais nova na escola, e eu não abro mão disso. Eu não pago van, nem para levar, nem para buscar, eu vou. Sabe por quê? Porque muitas vezes é o tempo que eu tenho para conversar com ela no trajeto da escola para outra escola, que é a escola onde a Sione trabalha, para deixá-la. São ali 15 ou 20 minutos preciosos, onde eu e ela conversamos coisas da vida e coisas espirituais. Não abro mão disso. Eu não abro mão de sair com a Sione. E nós saímos, nós nunca deixamos de namorar, nunca deixamos de andar junto, nunca deixamos de sair para termos as nossas conversas. E eu não estou dizendo que a gente sai para conversar coisa difícil, às vezes a gente sai para conversar para dar risada. Eu não abro mão disso. Eu não abro. Eu não abro mão dos nossos almoços de domingo. E eu não sei como que a gente vai fazer, porque a Rebeca vai casar e vai embora. E a gente não sabe como vai fazer, porque no domingo a gente conversa muitas vezes do que a gente aprendeu no culto. Porque a maioria de nós vai no culto de manhã, nós temos 2 cultos na Shalom, um de manhã e uma à noite, então nossa família vai de manhã. E aí no almoço a gente conversa sobre o que o pastor pregou e como viver aquilo. Agora a gente está fazendo a nossa escola de líderes, e a última lição foi sobre Apocalipse. A gente estudou todos os livros da Bíblia. Como é gostoso sentar e conversar. Puxa, eu aprendi isso, puxa, eu vi aquilo.
Minha pergunta para você: como isso anda na tua casa? Segunda pergunta: existe momentos de oração na sua casa? Vocês oram juntos? A gente ora junto. Deveríamos orar mais, mas a gente sempre ora. E não importa onde nós estamos. Não importa, irmãos. Hoje mesmo nós fomos almoçar no shopping. Minha filha foi almoçar na casa do noivo, juntou nós três lá, vamos comer no shopping. A gente foi comer alguma coisa aqui no Shopping Boulevard. Eu não estou nem aí. A gente vai almoçar, a gente vai orar pelo alimento. E não é aquele negócio de, amém, amém. Não, vamos orar, Senhor, obrigado por esse alimento aqui, a provisão de Deus. Eu não estou nem aí se a pessoa que está ao lado está escandalizada. O problema é dela, o importante é eu com Deus e minha família. Sabe por quê? Porque a gente entendeu e aprendeu que oração faz parte do nosso relacionamento com Deus. Quando a família ora junto, ela permanece junto. Quando a família ora junto, gera confiança. Quando a família ora junto, a jornada na vida se torna mais prazerosa. Quando a família ora junto, Deus revela a solução pelos problemas para cada um de nós. A Cione, eu já falei isso em todo lugar que eu fui, então agora eu vou falar de novo. A Cione, como toda mulher, faz aqueles exames, né, periódicos que toda mulher precisa fazer. Nunca aconteceu nada, nunca apareceu nada. E nesse último exame apareceu um nódulo no seio direito, no exame periódico que é feito a cada 6 meses ou 1 ano pelo menos. Nunca apareceu aquilo, nunca esteve lá, mas apareceu. E aí eu viajei para São Paulo, fiquei uma semana num congresso em São Paulo, e aí então a médica falou, olha, você precisa vir aqui. E ela foi lá, e isso na terça-feira eu estava em São Paulo, em Campinas, ela me liga dizendo, amor, apareceu um nódulo aqui, e a médica está dizendo que é um câncer. O que eu vou fazer? E eu não estava aqui. E ela, preocupada, eu falei, nós vamos fazer exatamente aquilo que nós temos falado e ensinado aos outros. Nós vamos confiar em Deus. Se for um câncer, nós vamos passar por isso juntos. E vamos glorificar a Deus. Se não for um câncer, nós vamos glorificar a Deus. Vamos orar, amor, vamos confiar em Deus. E orei com ela, orei depois ela orou, como família elas oraram, as meninas e ela. E passamos a semana, ela marcou com o mastologista, fomos lá, e a mastologista disse, olha, não é um câncer, pelo menos não parece ser um câncer, apenas um alerta. Nós vamos fazer novos exames, nós vamos acompanhar a evolução. Se for um câncer, se for alguma coisa a mais, nós vamos ter um procedimento. Mas neste momento, apenas nós vamos esperar e acompanhar os futuros exames que nós vamos fazer. Então, glória a Deus por isso. Mas quando a gente ora junto, a gente descansa junto. É isso que eu quero que você entenda. E por último, desculpa Nice e vocês também, irmãos. Assim vocês não me convidam mais para pregar aqui, porque eu falo mais que o homem da cobra, né? Geralmente isso não acontece, tá, irmãos? Mas a última coisa, o último princípio, não poderia deixar de ensinar é o perdão. Porque onde não existe perdão, não tem como caminhar mais para frente. Porque se existe uma verdade é que nós vamos errar um com o outro. Dentro de uma família, sempre haverá erro dos membros da família. E na nossa casa, eu e a Cione aprendemos algo muito importante. E nós vivemos e ensinamos os nossos filhos. Nós vamos errar, e quando nós errarmos, nós vamos pedir perdão. E quando houver um pedido de perdão, nós vamos perdoar. Sabe por quê? Perdão não é sentimento. Perdão é uma escolha. O sentimento vem como resultado da minha escolha de perdoar o ofensor. E quando eu perdoo, eu tiro as correntes que nos prendiam, as correntes da ofensa. Sempre haverá oportunidade de perdão. Texto do apóstolo Paulo que vocês conhecem muito bem, capítulo 4. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Um trecho da oração do Pai Nosso, Jesus lá em Mateus capítulo 6, pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará.
Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Como você quer ser perdoado por Deus se você não perdoa as pessoas? Como viver uma família de verdade se não existe perdão dentro de casa? Perdão. Lá em casa, minhas filhas e a minha esposa são testemunhas. Eu peço perdão. Quantas e quantas vezes eu preciso pedir perdão publicamente, na frente das minhas filhas, para a mãe, porque eu pisei na bola. Quantas e quantas vezes na nossa história de família eu precisei chegar em uma das minhas filhas e dizer: filha, me perdoe porque o pai excedeu, porque o pai falou que não deveria, ou não fez o que prometeu. Quantas vezes? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer ensinar um padrão que precisa ser vivido dentro do lar. Se eu sou orgulhoso e não peço perdão, como eu vou ensinar os meus filhos e a minha família a viver o padrão do perdão? Não tem como. Não tem como. Perdão, perdoar, confessar. E para terminar, tem um texto, coloca para mim o slide 33. Tem um texto de Josué, que é o texto da minha família. É o texto que está ali no telão, que diz bem assim: porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele chega para a nação e diz bem assim: se vocês agora, vocês que dizem que temem ao Senhor, vocês que são servos sinceros, põe lá o slide 31. Vocês que são servos sinceros, esqueçam os deuses do passado, da Mesopotâmia, do Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decida hoje a quem vão servir. Resolva se vão servir aos deuses que seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amoreus, na terra em que vocês estão morando agora. E aí Josué fecha com a frase, que é a frase da minha casa também: eu e minha família serviremos ao Senhor, o meu Deus. O diabo quer destruir a família. Isso não é novo. Porque ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói o projeto de Deus. Quando ele destrói a família, ele destrói o desenho que Deus fez de uma família que agrada a Ele, que glorifica o nome de Deus. Qual é a família que você quer ter? Qual é a família que você está vivendo? Quais desses princípios estão deixando de existir na sua casa? Quais você precisa não se aplicar, mas consagrar-se, para que você possa viver isso de verdade dentro da sua casa? Tudo isso que eu disse aqui, você pode sair daqui dizendo assim: agora eu vou viver isso, agora eu vou, na minha força. Você não vai conseguir. O que eu e você precisamos é de consagração. É dizer bem assim: Senhor, eu consagro a minha casa, mas em primeiro lugar eu consagro o meu coração. Eu consagro a minha vida. Eu não vou viver mais para mim, vou viver para o Senhor. Consagro tudo que tenho, tudo que sou, porque eu quero viver os padrões que o Senhor já estabeleceu na palavra de Deus e viver essa família que agrada ao Senhor em tudo. Vamos orar. Me desculpe pelo horário mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é santa e verdadeira e fiel. Obrigado porque ela enche os nossos corações. Obrigado, Deus amado, porque ela nos capacita a viver o Teu plano. O plano maravilhoso escrito pelo Senhor. O plano que o Senhor preparou, pensando na nossa família. Somos tão limitados, tão frágeis, mas o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que pensou na família. E é no Senhor que nós buscamos toda a capacidade, toda a força que nós precisamos como família, para viver uma família que agrada ao Senhor de verdade. No nome de Jesus. Amém. Amém.